mais um vlog começando aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos à terceira e última parte do vlog de leitura da trilogia Rebelde do Deserto. Nesse vídeo de hoje vocês vão conferir a minha leitura de A Heroína da Alvorada, o terceiro e último livro da Rebelde do Deserto. Então eu espero muito que vocês gostem. E se você tá chegando aqui no canal agora, é novo, considere se inscrever para poder me ajudar. Vai lá me seguir no Instagram, tá bom? E não se esqueça de curtir e comentar nesse vídeo pra poder me ajudar. Espero muito que vocês gostem desse vlog. Então fiquem aí com as minhas reações e opiniões. Me deem só um minuto que no momento eu tô muito brava. Gente, eu tô fugindo de spoiler. Não tem nada a ver com esse vlog, mas eu precisava desabafar antes de começar. Tô fugindo de spoiler de ACOTAR há meses. E eu não sei nem o nome dos personagens, sabia o nome só da protagonista. Mas eu não queria saber o nome de mais ninguém que tava nessa história, porque eu não queria correr o risco de acabar vendo, tipo, um nome de alguém junto assim e falar, ó, o spoiler. Eu tô assistindo uma live aqui da Rafa Biasi. Ai, a menina soltou um spoiler, tipo, específico, sabe? Ah, no capítulo 20... Ai, tô chocada com tal coisa de fulano e ciclano no capítulo tal de ACOTAR. Eu tô tão brava que eu tô fugindo de spoiler há meses e vim ganhar spoiler numa live. Gente, eu não sabia o nome dos personagens, pra vocês entenderem. O tanto que eu não queria saber nada da história. Tô muito brava. Mas enfim, vamos falar sobre esse livro aqui, galera. Ai, Deus. Vamos lá. Por onde que eu começo? Eu, com esse livro... Ai, é um misto de sensações. Primeiro, vamos falar desse marcador. Gente, vocês podem ver que eu cortei completamente errado. Eu tô tão brava porque primeiro eu cortei retinho. Só que eu cortei pra fora da linha do pontilhado. Então o pontilhado ficou no marcador. Aí eu falei, vou cortar esse pontilhado. Era tipo uma linha de menos de, sei lá, meio centímetro. A partir daí eu comecei a cortar torto. E eu tentava consertar. Até que ficou deste tamanho aqui, completamente torto. Estou tentada, inclusive, a cortar o outro lado pra deixar ele reto. Porque eu tô ficando doida. Só que se eu tentar cortar o outro lado, pode ser que eu entre na mesma pilha desse lado aqui e corte tudo errado. Enfim. Vamos falar da história. Tá, teve uma certa situação que a autora tomou uma decisão que me incomodou bastante na história, que pra mim não fez sentido, que não tem explicação e que não precisava. Eu vou tentar explicar ela pra vocês sem dar muitos detalhes e sem dar spoiler pra vocês, tá? Então, tem um certo vilão nessa história, ou vilã, vai ficar no ar. E aí, enfim, daí os rebeldes chegam pra Amani e falam, Amani, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nessa situação é dar cabo dessa pessoa, mandar ela ir com Deus, literalmente, ver Jesus mais cedo. E daí a Amani não quer matar essa pessoa. E eu não sei o que é, tipo, porque não é a autora quis fazer parecer que não é feitio da personagem, que a personagem não queria matar aquele personagem específico, e não sei o que, não sei. Mas enfim. E aí, justamente por causa desse vilão que ela não quer matar, eles acabam realizando uma missão. E essa missão custa a vida de um dos rebeldes. E é um dos personagens que era importante pra trama. Tava ali no núcleo, assim. E pra mim foi uma situação que, tipo, não fez sentido. Porque eles só estavam naquela missão por causa daquele vilão. Então, se a Amani, desde o início, tivesse ido com as opiniões dos outros personagens e tudo mais, do resto da maioria dos rebeldes, eles não precisariam estar naquela missão. Portanto, aquela personagem não teria morrido. E, tipo assim, pra mim, não faz sentido. Ela preferiu arriscar a vida de um dos amigos e aliados dela do que simplesmente matar um vilão que pra eles não seria útil, que não tava fazendo diferença nenhuma pra eles, entendeu? Então, tipo assim, foi tipo uma questão de escolha que ela fez. Então, pra mim, lendo aquilo, eu não fiquei satisfeita com a morte desse personagem, porque não fez sentido. Foi como se ela tivesse realmente escolhido. Eu não quero matar esse personagem. Bom, se você não quer matar essa pessoa, então a gente vai ter que organizar uma missão. E aí, nessa missão, uma personagem importante morre. E aí ficou uma parada, tipo assim, mas a personagem morreu como
um herói, foi pela causa, foi pela rebelião. Só que, tipo, não precisava, entendeu? Eles não precisavam estar ali. Então foi uma vida por outra. E essa decisão me deixou... Ai, gente. Então, tipo, isso me incomodou muito e, enfim, é isso que eu posso falar pra vocês. Só quem leu vai conseguir entender o que eu tô falando. E se você leu, por favor, vem conversar comigo. Me diz que você também pensou assim. É mais. Ah, lembrei. Uma outra coisa que tá me irritando muito. A Mani meio que liderando uma certa situação por motivo X e tudo mais. Só que o tempo todo não tem, acho que um capítulo em que ela não fica... Ai, se fulano tivesse aqui, fulano ia saber o que fazer. Se o outro ciclano tivesse aqui, ele saberia o que falar. Se Tretlano, sei lá, tivesse aqui, ele saberia armar um plano. Tipo, todos os capítulos, entendeu? Tipo, ai, eu sou uma burra, eu não dou conta. E fulano é muito melhor, só que é todo o capítulo, entendeu? Já passou do limite da personagem ser modesta, já virou chato. Eu não aguento mais ouvir ela falar isso. Gente, eu não sei, será que eu tô cogitando talvez dar uma pausa com esse livro aqui e começar um outro. Só que ao mesmo tempo que eu fico tão irritada com esses livros, com esse livro aqui, tipo, pensando, talvez se eu der uma pausa e depois voltar, seja porque eu estou cansado do universo, não sei. Ao mesmo tempo eu fico muito curiosa pra saber o que vai acontecer, sabe? Só que o que está desenrolando no momento está me desagradando, estou bem irritada. E tipo assim, cara, os vilões estão sempre um passo na frente deles. Nossa, tá me incomodando. Eu acho que tinha mais coisa, mas eu esqueci de anotar, porque eu tava lendo, tava, tipo, sedenta. E eu não lembro, não. Mas se eu lembrar, depois eu volto aqui pra falar pra vocês. Mas é isso, gente. Eu tô meio irritada. No final vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. Mas eu quero ver quais serão os meios para alcançar essa situação, devo dizer. Tem um personagem que eu comentei enquanto eu tava lendo o livro 2, que o personagem não fazia nada. E ele continua não fazendo nada. Ele é um personagem secundário, mas de certa forma ele é importante. E ele continua não fazendo nada. Eu fico tipo... E daí eu não posso falar, porque seria entregar, mas eu fico tipo, gente, você não faz nada. Tipo, ele é irrelevante pra história, apesar de ser relevante para a história. Só quem leu vai entender o que eu quero dizer. Eu espero, pelo menos, que, né? Eu não sou muito boa em explicar, assim, sem não dar spoilers. Mas é isso, gente. Por hora eu tô bem irritada. Só que eu tô gostando. Eu não tô gostando do que tá acontecendo, assim, na verdade, das decisões que a autora acabou tomando pra história. Só que instiga e te deixa curioso pra ver no que vai dar. Então, né, aguardem cena dos próximos capítulos que em breve eu venho atualizar vocês. Vamos ver se eu passo a amar ao invés de querer esganar a autora e todos os personagens. Paz. E aí, gente, eu vim aqui pra poder fazer o quê? Finalizar o vlog de leitura, pois eu acabei de terminar esse livro. E assim, eu tenho muitas opiniões, ao mesmo tempo que eu não sei nem como passá-las, porque eu não sei nem explicar o que eu senti com esse livro aqui. Primeiramente, fiquei muito chateada, porque assim, é um livro em que você tem que estar preparada para se despedir de alguns personagens, sabe? Não é o tipo de livro em que a autora mata só os personagens extras, assim, sabe? Eu queria que tivesse acontecido uma coisa da protagonista com outro personagem. Eu queria ver eles se juntando e tudo mais. E de certa forma aconteceu, mas não da forma que eu esperava. Isso me deixou um pouco triste. Algumas personagens que morreram aqui ao longo do caminho que me deixaram chateadas. Mas uma morte específica que me deixou muito frustrada, porque era um dos meus personagens favoritos. Um dos personagens que, sim, eu mais queria ver um final feliz. Nossa, gente, eu tô assim muito frustrada com essa morte, de verdade. Eu torci até as últimas páginas pra que alguma coisa acontecesse, uma magia acontecesse, porque aqui, né, nesse livro aqui a gente tem muito o negócio dos djinnis. Os djinnis são o que a gente conhece como gênios. Só que se você já leu algum livro ou alguma lenda, alguma coisa assim, você sabe que os djinnis, eles não são exatamente os gênios que a gente conhece, por exemplo, do Aladdin. Eles são seres que de grande magia e tudo mais, só que eles trapaceiam muito. Então você pede uma coisa e ele não te dá exatamente o que você quer, sabe? Então, por exemplo, aqui, um rapaz pediu pra eles, isso é só citado, tá?
pede pra um dos Genies muito dinheiro. E aí o Genie manda ele pra um deserto pra ele procurar um tesouro escondido e o cara acaba morrendo no deserto. Então, eles não te dão exatamente o que você quer. Eles dão um jeito de trapacear e fazer você, ó, entendeu? Então eu fiquei esperando até o último segundo, por causa de uma situação X aqui em que os Genies iriam ficar agradecidos, iam, tipo, trazer todo mundo de volta, mas fui com Deus, né, gente? Só esperança mesmo. E eu devo dizer pra vocês, eu tô muito na dúvida com a minha opinião com esse livro aqui, se eu dou 4 ou se eu dou 4,5. E, gente, eu não sei explicar nem pra mim mesma, porque eu tô com tanta dúvida sobre a nota. Porque, assim, sabe quando você sabe que o livro é muito bom pra receber um 4,5? Só que é uma parada muito pessoal, muito interna, de conexão com a história que me faz querer dar 4, entendeu? Eu tenho reconhecimento sobre essa história, eu tenho plena consciência da qualidade aqui. É um livro que raramente tem alguma escorregadia, assim. A autora escreve maravilhosamente bem, não à toa que os livros eu li ali em pouquíssimos dias, né? É muito fluido, é muito gostoso, é muito instigante. Eu não sei se eu cheguei a comentar ontem com vocês que eu tava pensando em dar uma pausa, só que hoje de manhã eu já acordei sedenta pra ler esse livro e eu, tipo, não conseguia parar. Então, é isso, é uma parada de conexão, faltou alguma coisa de conexão comigo aqui que me fizesse dizer que eu amei essa história. Mas é pessoal, então se você perguntar pra mim, eu devo ler? Eu digo sim. Você precisa conhecer. Eu acho que toda a cultura que a autora trouxe pra cá, todas as lendas que ela criou, eu tenho que pesquisar se é tudo da cabeça dela ou se ela, não sei, pesquisou baseado em alguma cultura que já existe, porque eu achei tudo muito criativo. Então, enquanto ela tá narrando em primeira pessoa, alguns capítulos ela narra em terceira e apresentam pra gente uma lenda, né? Uma lenda que na verdade eles sabem que é verdade, só que não que aconteceu daquele jeito, porque como a gente sabe, as histórias passadas de boca em boca, elas vão mudando conforme o tempo vai passando. Ou às vezes até citadas mesmo pela Amani ou por outro personagem sobre alguma história antiga. Enfim, aqui tem uns plots bem interessantes e bacanas. A parada do feminismo desse livro é realmente ali sobre a ideia da mulher ocupar um espaço, e é bem baseado na realidade mesmo, ocupar um espaço e muitos homens não terem crença e tudo mais. E assim, a minha personagem favorita não é a protagonista, e é uma personagem muito incrível, apesar de que a amizade da protagonista com essa menina, que é a minha personagem favorita, é perfeita, é muito linda. Assim, a Amani recebe um negócio lá que ela pode salvar alguém e ela escolhe salvar essa menina. Isso é uma amizade muito bonita. E essa menina é minha personagem favorita. Eu acho assim, ela é incrível. Eu achei que a autora trouxe uma história, uma aura, uma força pra essa personagem que, assim, me cativou. E assim, lendo esse livro aqui, eu fiquei bem assim, tipo, algumas ideias surgiram na minha cabeça e eu vou compartilhar com vocês, tá? Que eu finalmente entendi porque na maioria das vezes a gente não ama o personagem principal. Na maioria das vezes, pra gente, um personagem secundário é o favorito. Muito raramente você acha que o principal é o seu favorito, né? Tipo, falo quando você tem uma carga de leitura um pouco maior, assim. Quando você tá começando, você não é tão crítico, e eu falo isso com propriedade, porque quando eu comecei a ler eu não tinha tanta crítica aos personagens, eu falava que o protagonista era meu favorito, eu não via os lados negativos do protagonista e dos positivos dos secundários. Mas enfim, eu cheguei a uma teoria do porquê os secundários na maioria das vezes são os nossos favoritos. Isso é porque, como são secundários, a autora não tem tempo e muito menos motivo para trabalhar tantos defeitos daquele personagem. Como é o caso desse livro aqui, ele é narrado em primeira pessoa em sua maioria. Então a gente vê mais as decisões da Amani, o que ela tá pensando, o que ela vai fazer. E ela é uma pessoa que tem um monte de defeitos, então a gente acaba ficando irritado com ela às vezes. Só que
em muitas situações são decisões que se a gente estivesse no lugar dela, poderia muito bem a gente tomar. E que se aquele secundário também estivesse no lugar dela, poderia tomar. Só como o secundário não é o foco, a gente não tem tempo de conhecer tanto os defeitos dele. Então a gente se apega às coisas positivas. Foi bem o que eu senti aqui. Uma outra parada que é bastante interessante. Eu tava um pouquinho, assim, cansada do negócio da protagonista ser sempre a líder da revolução e não sei o que, e ela descobre que não sei o que, do não sei o que lá, sabe? É sempre essa mesma coisa. E nesse livro aqui, a Amani, ela não é a líder da revolução. Ela faz parte da revolução, ela é uma dos personagens centrais da revolução, mas ela não é a líder. E lendo esse livro, eu percebi qual é a importância da protagonista ser a líder, porque faz a líder ser ativa na história. A pessoa que é líder, eu acho que eu comentei isso no início do vlog, é uma personagem secundária e quase não aparece, quase não vai nas missões, é mais citado ali como, meu Deus, ele é o grande sábio, meu Deus, ele é uma pessoa muito boa, eu já vi ele deixar de comer para dar para os outros e tudo mais. Só que, quesito ação, muitas vezes eu fiquei tipo, quando é que essa pessoa vai sair desse lugar seguro onde ele tá e ir pra ação? Porque na maioria das vezes, a Amani e os outros secundários iam para as missões, enquanto essa pessoa que era líder da revolução não ia. Então, tipo assim, eu sempre ficava... E aí ele só aparecia quando alguém tinha que liderar, né? Tipo, tem que tomar uma decisão importante, opa, eu sou o líder. Então foi muito isso que eu senti, sabe? Achei que esse líder da revolução, por não ser um personagem principal, ele não teve tanta participação assim, o que me deixou muito irritada muitas horas, porque eu ficava tipo assim, e aí, minha filha, você não vai fazer nada não? Você vai ficar aí esperando só pra poder falar. É a hora que alguém tiver que tomar uma decisão importante, aí você resolver dar seus pulos, né? Beleza, então. Esse livro aqui, ele tem pequenos plots ao longo dele. Alguns me cativaram muito. Alguns, assim, eu fiquei, tipo, de coração quentinho, devo dizer. E, enfim, gente, é um livro muito gostoso de ser lido, muito rápido, muito fácil, de fácil compreensão pra mim. Eu não canso de exaltar isso. A escrita da autora. Porque eu já tive contato com outras fantasias com uma escrita densa, uma escrita pesada, que você lia e parecia que não avançava, ou que você lia e nem entendia o que você estava lendo, sabe? E aí, enfim, mas é que você entende tudo, você consegue, assim, ver, você consegue formar uma imagem na sua mente, assim, e consegue entender tudo que ela tá passando. Esse livro tem tantos pontos positivos, eu não me arrependo nem um pouco de ter lido ele. Eu espero que daqui a alguns anos eu releia essa trilogia e, enfim, eu gostei bastante. Uma parada que acabou ficando um pouco ali, que me incomoda um pouco, o foco desse livro aqui não é o romance. Assim, na minha visão, outras pessoas podem dizer que sim. Mas por quê? O primeiro livro a gente tem uma construção de um casal, e o segundo livro, tipo assim, já estão apaixonados, não precisa construir muita coisa, barabim, barabum. Enfim, gente, se segue nisso, entendeu? Então, tipo, o segundo livro já estão apaixonados, o terceiro livro estão apaixonados, não tem muito desenvolvimento disso, acaba que fica aquilo ali, enfim. Mas qual que é a melhor parte? Não tem triângulo amoroso, ei, 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 ei. Isso pra mim não tem preço, meus amigos. Ai, vocês já me viram reclamar tanto nesse canal, que eu não forte triângulo amoroso, principalmente porque eu sempre tive casal errado, apesar de que eu dei sorte na última fantasia que eu li, né? Então tava tudo certo, eu chipei 2 casais certos, né? Então, enfim, eu acho que é só isso, gente, que eu tenho pra dizer. Você pergunta pra mim, devo ler? Com certeza, leia esse livro aqui. Eu tô, assim, doida pra ler outros livros que tenham essa vibe, assim, sabe? Deserto e não sei o quê. Se vocês tiverem algumas outras indicações de fantasia que se passam nesse tipo aqui do negócio do arábico, que eu acho que é Arábia, gente, não tenho certeza não, mas vocês indicam pra mim nos comentários, que eu quero ir atrás e conhecer mais histórias. Eu queria muito ler outros livros dessa autora, por causa da escrita dela. E eu reconheço muito o universo que ela criou aqui. Fantástico. Muito bem construído. As mitologias. Ai, gente, sério. Muito bom. Então, é tipo a parada que eu falei pra vocês. Eu tenho conhecimento do quão bom é esse livro. Só que alguma coisa me impede de me conectar com ele.
Uma parada pessoal. Mas enfim, gente, é isso. O vlog vai ficando por aqui. Não se esquece de me seguir no Instagram. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí pra poder me ajudar. Curte e comenta esse vídeo, pelo amor de Deus, ajuda eu. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!